Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 28 de maio de 2022. Hoje é um dia muito especial para minha família. Hoje a minha filha, Carolina Pereira Camilo, completa 18 anos. Filha, que Deus te abençoe grandemente. Nós te amamos muito. Você sabe que você é a menina do coração do papai. Que Deus te abençoe muito, filha. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Jacó e Israel. O texto-chave para o nosso estudo essa semana encontra-se em Gênesis, no capítulo 32, versículo 28, que diz assim: Então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A história de Jacó é uma história cheia de altos e baixos. Como nós vimos na semana passada, ele tomou decisões muito equivocadas no decorrer da sua vida. Ele realmente buscava alguma coisa grandiosa, ele queria a bênção espiritual que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, e ele gostaria que essas promessas se cumprissem nele através da sua família. O problema é que ele resolveu buscar essa bênção através de artifícios meramente humanos. E isso trouxe, com certeza, resultados realmente trágicos para a sua história. Foi exatamente por essa situação que o Senhor Deus trabalhou com muita paciência com Jacó. Jacó passou por muitas coisas ruins. As mesmas coisas ou as mesmas atitudes equivocadas que ele acabou tomando com o pai e com o irmão, ele acabou sofrendo por parte do seu sogro. Mas no decorrer da sua história, enquanto durante 14 anos de sofrimento junto com Labão, ele foi suportando, ele foi construindo uma história de fé e ao mesmo tempo de confiança no Senhor Deus. Até que na parte final da sua trajetória junto com o seu sogro, lá na cidade de Harã, na região de Harã, ele acabou recebendo também bênçãos materiais da parte de Deus e tornou-se um homem muito rico. Então o Senhor Deus vai se aproximar dele e vai dizer: Jacó, está na hora de você voltar para casa. Nesse retorno que ele está fazendo, ele vai ter que enfrentar alguns dos fantasmas do seu passado. É lógico que fugir dos problemas como ele fez foi uma solução momentânea. Nem sempre, quando você foge do confronto com os problemas, você consegue resolvê-los. Aliás, em alguns casos, você só empurra para frente o momento em que você vai ter que se encontrar com as consequências dos seus atos. Jacó agora sabia que, voltando para a terra do seu pai, ele teria que se encontrar com o seu irmão. Não sabia como é que estavam as circunstâncias por lá, como é que estava o coração do seu irmão, mas ele sabia de uma coisa: Deus o havia chamado de volta para a sua terra. Ele sabia que a sua vida havia sido colocada nas mãos do Senhor Deus. Ele tinha aprendido a confiar em Deus, mas ainda possuía algumas dúvidas dentro do seu ser. Uma coisa é você construir uma história de confiança em Deus, ter algumas vitórias. Outra é você partir de uma vida de confiança em Deus para uma vida de total dependência com Deus. Quando você olha para a história do Jacó, o retorno que ele fez de Harã para a terra de Canaã foi o momento em que ele virou a mesa. Foi o momento em que ele passou a depender completamente de Deus. Nada do que ele tinha vivido antes poderia livrá-lo agora da situação que estava diante de si. Quando ele manda um recado para o irmão manda um recado de volta dizendo que está para poder encontrá-lo com 400 homens armados. E que aquelas contas que tinham que ser acertadas de 20 anos atrás, que seriam acertadas agora. Feito gente grande. É claro que Jacó tem medo, mas quando ele vai enfrentar os seus medos, ele vai descobrir que outras questões de fundo estavam envolvidas nisso tudo. Ele achava que seu problema era seu irmão, mas quando ele entra na presença de Deus, ele descobre que o real problema era a sua própria natureza, e que ele tinha que passar por uma experiência de purificação junto com Deus, de estreitar o relacionamento com Deus, depender exclusivamente de Deus, sem as obras, para que a glória fosse dada totalmente a Deus. Nessa experiência,
em que ele vai literalmente lutar com Deus, ele vai ter o seu nome completamente mudado, de Jacó, que é aquele que quer tomar o lugar do outro, para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender como foi que esse processo de transição aconteceu na vida de Jacó. E como foi que isso fez com que ele deixasse de ser apenas o filho do Isaac para ser o indivíduo que agora, sempre que Deus iria se apresentar aos seus descendentes, que Deus fosse apresentado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como foi que isso aconteceu na história dele? É isso que nós teremos a oportunidade de compreender na lição dessa semana. Algumas coisas que nos esperam na lição dessa semana, só para você poder ter aí um spoiler do que te espera. Amanhã nós vamos estudar sobre a temática Lutando com Deus. Depois, na segunda-feira, o encontro dos irmãos, quando Jacó e Esaú se encontram. Terça-feira, violência contra Diná, problemas que acontecem na família de gente que teme a Deus. Na quarta-feira, idolatria prevalecente. Na quinta-feira, a morte de Raquel. E aí então na sexta-feira faremos um estudo adicional do nosso tema principal. O que é que nos aguarda? Tem muita coisa boa para poder acontecer. Eu te desafio a permanecer com a gente e entender como é que tudo isso vai ter lugar na história do Jacó. Vamos orar nesse momento pedindo a Deus para que nos ajude a crescer junto com essa história de Jacó nessa semana. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a poder entender esses planos e a viver de forma muito mais intensa esses planos ao teu lado. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?